Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, capítulo 2, verso 1, Tito, livro de Tito. Capítulo 2, verso 1. Vou procurar, tentar me esforçar para ser o mais rápido e breve possível. Está projetando? Tem a projeção aí? Abra na sua Bíblia também, porque depois tem alguns textos que nós vamos precisar ler, tá bom? Abriu? Achou? Vamos ler juntos então, queridos? Mas deixa a sua Bíblia aberta, hein? Juntos, podemos? Esses são aqui, tá certo? Vamos corrigir aqui? Porque tem gente que gosta de pegar o ovo do cabelo, né? Diz assim, olha, aquilo ali, né? Então, tá certo, tem que corrigir mesmo, mas... Hein? Também, ó, acento ali, ó, cadê? Paciência, vamos corrigir? Pronto, mas vamos prestar atenção aqui, irmãos. Vamos lá. O histórico, os irmãos já tiveram. O grupo de intercessão, no nosso meio, e eu digo no nosso meio, ele surgiu em função de uma experiência que o pastor Magno narrou para os irmãos aqui, dos primórdios, do início da nossa caminhada, onde o Senhor mostrou que era necessário ter um grupo que ajudasse na questão dos dons espirituais, que iriam ajudar a definir os rumos e a caminhada da igreja e as suas necessidades no dia a dia. Correto? Não, esquece, ele está corrigindo, está tudo certo. Vamos lá. Mas a palavra recomendação de Paulo a Tito é o seguinte: fala o que convém a sã doutrina. Fala o que convém a sã doutrina. Veja só, meus irmãos, tudo que diz respeito ao trabalho do grupo de intercessão, tudo que está relacionado a este trabalho, está fortemente vinculado às doutrinas que nós vivemos. Se nós não vivêssemos as doutrinas que temos hoje como experiência no nosso meio, não haveria sentido em se falar de grupo de intercessão. O grupo de intercessão, dentre tantas coisas, é responsável por zelar pela manutenção dessas doutrinas no seio da igreja. Então vejam só, essa carta de Paulo, essa epístola de Paulo a Tito, apresentam 3 recomendações. Paulo estava escrevendo a Tito para que os obreiros, para aqueles que estavam envolvidos no trabalho da igreja, estivessem atentos. E como todo o conteúdo da palavra, você tem o aspecto profético, era uma recomendação não só para a igreja daqueles dias, mas para a igreja de hoje. Quais são os 3 aspectos fundamentais que Paulo recomenda a Tito? Primeiro aspecto, Paulo falava que a igreja tinha que ser uma igreja, o quê? Ordenada. Então eu queria que um dos pastores lesse aqui o verso 5 do capítulo 1, rapidamente. Por isso que eu pedi aos irmãos para ter a Bíblia aberta, o microfone na mão, rapidamente. Você com a sua Bíblia também, capítulo 1, verso 5. Já leu? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesseis presbíteros, como já te mandei. Então, primeira recomendação de Paulo para Tito, para se colocar em ordem na igreja. Uma igreja, o quê? Ordenada. O grupo de intercessão tem a função, tem a responsabilidade de ajudar para que a igreja seja uma igreja ordenada? O que é uma igreja ordenada? As coisas em ordem, as coisas nos seus lugares, sem desvios, sem que se perca o rumo, sem que se perca a objetividade. Então, o grupo de intercessão tem como uma de suas finalidades, os obreiros, de uma forma geral, que a igreja esteja ordenada. Isso é recomendação de Paulo.
É recomendação de Paulo? É ou não é, irmãos? Não, é recomendação de quem? Do Senhor. É recomendação do Senhor, uma igreja ordenada. Porque senão, cada um vai para um lado, cada um tem uma opinião, cada um quer fazer uma coisa. Aí você vai reunir o grupo de intercessão, ao invés de você consultar dons, você vai buscar opiniões. O que os irmãos acham? Pode até ser que o pastor diga, o que os irmãos acham? Olha, eu penso, eu vejo dessa forma, vejo daquela, mas o que vai definir? O que vai definir, irmãos? Os dons. O grupo vai estar clamando e vai ser definido diante do Senhor. Certo? A segunda recomendação de Paulo para Tito em relação à igreja. Capítulo 2. Versos, olha só, outro companheiro vai ler aqui, ó. Lê o verso primeiro. Verso primeiro. Meus irmãos, vocês estão demorando muito com esse negócio. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Pronto. Verso 2. Segue o verso 2, Ciro. Pode seguir aí. Verso 2. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. Só um instantinho. Então, primeiro, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, mas sãos na fé, no amor e na paciência. 3 coisas que, se você não tiver, você vai chegar na fila ali, cheio de razão, vai brigar com a irmã, vai fazer ela chorar, enfiar a mão na cumbuca lá para pegar os pães que você tanto quer. Imagina isso no dia a dia da igreja. Eu aprendi uma lição. Tem dias que a gente chega na igreja muito cansado, não é verdade? Esgotado, tá aquela coisa. Eu já aprendi. Todas as vezes que eu cheguei na igreja pensando assim, olha, hoje, assim que terminar o culto, eu vou sair logo, eu estou desmaiando aqui de cansaço, é o dia que vem aquele irmão ou aquela irmã que você sabe que vai demorar. Nunca errei uma. Nunca mais eu falo, hoje eu quero ir embora logo. Nunca mais eu penso, porque toda vez que eu penso acontece isso. Vem aquele irmão que você olha para ele e fala assim, mas esse irmão nunca procura também para nada, não vai ser hoje que eu vou poder atendê-lo de qualquer forma. Aí você senta, pacientemente, rapidinho, 40 minutos. Então a igreja, a recomendação é que a igreja fosse uma igreja. Cadê o que estava antes aqui? Volta lá. Faltou a igreja. Não, eu que não estou vendo, desculpa, está aqui. Pode tirar o terceiro. Tira, isso, uma igreja sã. Para que a igreja seja sã, ou seja, saudável, você vai zelar pela doutrina, você vai ser zeloso no amor, na paciência e na fé. Lê o verso 7 aqui, capítulo 2, você mesmo, está com o microfone na mão, verso 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Ponto. Na doutrina mostra incorrupção, ou seja, nós não vamos corromper a doutrina que nós temos aprendido e experimentado nessa obra. Nós não vamos corromper. Meus queridos, os valores que nós recebemos são os valores que nos acompanharam e que nos sustentaram até o dia de hoje. E não vai ser agora que vão aparecer teóricos ou teólogos, sei lá de onde, para querer dizer que é diferente. Nós não vamos aceitar. Entenda os irmãos aqui. Agora, eu peço aos irmãos, não me entendam mal. Eu tenho a obrigação de ser o mais sincero possível e procurar ser o menos agressivo possível. Se eu não concordo com alguma coisa, com algum ponto doutrinário, eu tenho 3 opções. 3 opções se eu não concordo com o ponto doutrinário do lugar aonde eu estou servindo ao Senhor, aonde eu tenho um vínculo de compromisso. Primeiro, ou eu me calo. Segundo, ou eu apresento o meu questionamento. E eu apresentar o meu questionamento não é em grupinhos, rodinhas de debates, mas é no lugar certo. Nós hoje temos uma comissão de fé, ética e doutrina para tratar de todos esses assuntos. Ou então eu vou embora procurar outro lugar. O que nós não vamos aceitar, em hipótese alguma, seja obreiro, seja pastor, é que estejamos utilizando a igreja, as ovelhas, o recurso da igreja, para combater aquilo que a igreja vive. Nós não vamos aceitar. De forma nenhuma. Então os irmãos já fiquem sabendo disso. Pastores, eu estou me incluindo nisso.
Se amanhã você achar que, eu não concordo com isso, perfeitamente, leve o seu pleito ao lugar certo, você vai ser ouvido, e se você estiver certo, as coisas vão se ajeitar. Se você não estiver certo, você vai ter que fazer uma escolha. Nós só não vamos permitir mais no nosso meio as pessoas estarem aqui dentro e falando mal da casa onde estão desfrutando as bênçãos do Senhor. Estamos claros quanto a isso, né? Mesmo porque isso não é nada ético, não tem nada de ético nisso, né? E nós agimos como se fôssemos, eu não vou dizer qual é a palavra não, mas agimos muito mal, porque estou nos benefícios do corpo e lutando contra o corpo. Então, o terceiro ponto doutrinário, pode passar. Terceiro ponto doutrinário, que a igreja fosse uma igreja o quê? Ativa. Capítulo 3, verso 1. Vamos ler rapidamente? Um companheiro vai ler. Rapidamente, está demorando. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Preparados para toda a boa obra. Uma igreja que não trabalha é uma igreja morta. É uma igreja que não produz frutos. Um grupo de obreiros que não trabalha é um grupo que não produz frutos. E se você chegar naquela árvore e procurar os frutos nela e não encontrar, qual é a recomendação? E depois? Lança no fogo. Lança onde, João? Fogo. É isso aí. Porque grupo de intercessão não é status. Pelo contrário, é uma responsabilidade dura. É uma responsabilidade pesada. O outro verso é o verso 8. Alguém pode ler? Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. E o verso 14, João, por favor. 14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Muito bem. Vamos deixar claro aqui, para que ninguém diga que há contradição. Porque não há conflito algum com a afirmação de Paulo que a salvação é pela... A salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Certo? Então, quando Paulo fala das boas obras aqui, ele está falando do trabalho cotidiano da igreja. Ele não está falando de boas obras no sentido que se entende filantropia, etc, etc, etc. Muito bem. Desses três aspectos que a igreja precisa viver, o nosso foco aqui hoje é uma igreja sã. Para que a igreja seja sã, nós vamos falar daquilo que a palavra diz que é a sã doutrina. A sã doutrina. A palavra doutrina, no original grego, quer dizer ensino. Ensino. Então você vai encontrar muitas doutrinas. Doutrinas que falam que Jesus era somente um profeta. Doutrinas que dizem que então, portanto, ele não era Deus. As doutrinas de se guardar dias, tempos ou circunstâncias. Doutrinas que se acrescentam livros, a Bíblia, a palavra do Senhor. Doutrinas que virá um outro mediador. Doutrinas que dizem que existe um outro elemento, um quarto elemento. Você vai encontrar muita sorte de doutrinas. É por isso que Paulo sempre falava na igreja acerca da sã doutrina. Então, a sã doutrina é aquela que está na palavra, fundamentada na palavra e embasada em toda a palavra. E não quando alguém pega um versículo isolado, dois versículos isolados, faz uma combinação e pronto, aqui está uma doutrina. Não é isso. E falando de doutrina, a palavra mesmo nos mostra que uma doutrina pode ter três fontes. Quais são as três? Uma é ficou difícil, hein? Vamos lá. Fala, minha irmã, minha querida, pode falar, você mesmo. Uma é do Espírito, que é da razão humana, uma da razão humana, e a outra do adversário. 10, minha irmã, pronto. 10. Pode colocar ali uma. Origem no homem, origem no maligno, do adversário,
e origem na eternidade de Deus. Tem origem na eternidade. Qual é que nos interessa? Pergunta óbvia, mas qual é que nos interessa, meus queridos? Exatamente. Então aqui eu quero entrar num ponto muito importante que o Senhor mostrou que é o foco que nós temos que ter nesse momento. Os irmãos, os mais antigos aqui, sempre ouviram uma expressão que se repete muito, não é? Neste tempo, ou neste momento, ou nos últimos dias. Mas a expressão melhor é que fala, nesta hora, ou neste momento. Quando eu me converti, eu ouvia isso. Se eu me converti ouvindo nesta hora ou neste momento, estou ouvindo até hoje, nesta hora, neste momento, quando eu falo neste momento, eu estou me referindo ao que aconteceu há 20 anos atrás, ou estou me referindo ao que está acontecendo hoje? Hoje. Então, quando nós falamos de nesta hora, nós estamos falando de uma dinâmica daquilo que vai sendo renovado todos os dias. Nesta hora, no ano 2000, era um momento profético. Nesta hora, no ano 2015 e meio, é uma outra hora, é um outro momento. Correto? Hoje, o Senhor tem mostrado, o Senhor tem nos dirigido a estarmos bem atentos a 5 pontos, ou 5 eixos, ou pontos doutrinários que temos como experiência em nosso meio e que precisam ser ressaltados. Vocês não vão queimar etapa aí não, né? 5 pontos doutrinários que são fundamentais. Vou deixar os pastores aqui sem responder e os irmãos vão responder. 5 pontos doutrinários fundamentais para a nossa caminhada. Quais são? Então, peraí. O primeiro, o sangue. O sangue. Segundo, tá na hora? Então não põe não. Segundo, qual é? A palavra. Terceiro, corpo. Quem falou corpo aí? Bom, você não pode falar nada. Fica quieto, João. Fica soprando aí não. Corpo. Quarto. Salvação. Quinto. Fé. Pode colocar aí. Palavra, sangue, corpo, fé e salvação. Nós precisamos estar muito bem inteirados acerca disso. Tem que estar muito claros para nós. Agora, tem um detalhe. Todas essas doutrinas aqui, elas estão intimamente ligadas. Poderia até dizer que uma não é sem a outra. Mas há uma, vamos ver se eu vou saber perguntar para ter uma resposta certa. Existe uma na qual todas as demais estão inseridas. Qual é? Hein? Ih, rapaz. Peraí. Vou falar igual o jovem fala hoje. Deu ruim, né? Presta atenção, hein? A resposta está na pergunta. Atenção aqui. Das 5, existe uma aonde todas as outras se manifestam. Ih, rapaz. Vou felicitar a pergunta aqui. Existe uma aonde todas as outras estão dentro. Bota o desenho, Percival. Queridos, dentro é corpo, a doutrina de corpo. Sabe por quê? Não há sentido em falar da doutrina do sangue fora do corpo. Não há sentido em falar a respeito da palavra fora do corpo. Como assim? Não há sentido em falar de salvação fora do corpo, fé fora do corpo. Todas essas doutrinas, aí é importante os irmãos entenderem o seguinte: todas essas doutrinas, elas têm a sua atuação dentro de uma que é corpo. Mas vamos entender o seguinte, vou procurar expressar bem a palavra para que fique claro para todas. Elas não surgem do corpo, elas surgem no
corpo. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Hein? Qual é a diferença em surgir do, em surgir no? Menino bom esse, hein? Do corpo significa que é o corpo que está produzindo, surgindo dele. No corpo é inserida no corpo. Está entendendo a diferença? Não é o corpo que por si só produz. O corpo é o recipiente, o receptáculo disto. Está entendendo, irmãos? Então, meus queridos, essas doutrinas, elas surgem no corpo, porque elas não são geradas na terra, elas são geradas na eternidade. E o corpo é o depósito aonde essas doutrinas são estabelecidas, para que tudo que o corpo faça, viva, produza vida. Está claro para os irmãos até aqui? Ou não? Tudo bem. Então vejam só, meus queridos. Uma doutrina nós já falamos aqui de forma corpo. Eu podia citar a palavra, peca aquele que se isola, se insurge contra. Hoje existem pessoas que utilizam outros exemplos para dizer que a coisa não é bem assim. A verdade é: sem corpo não há vida. Quem é o corpo? Quem é o corpo? A igreja. A igreja é corpo de... E o cabeça é... Existe vida no corpo sem o cabeça? Não. Médicos de plantão que me desculpem eu ser tão leigo assim. A pessoa teve morte cerebral. O organismo dele está funcionando, mas ele teve morte cerebral. E aí? Qual é o resultado? Morte. Só um milagre, né? Morte. Se o cabeça não estiver presente, se o cabeça não governar, não adianta eu ter um corpo fisicamente perfeito, certo? Então nós entendemos isso. Este é o segredo. Igreja, corpo de Cristo, é exatamente esse segredo. Nós temos um cabeça, ou seja, nós temos um governo. E se o governo é de Cristo, o governo não vai ser meu, o governo é do pastor. Não, olha, está tudo certo, mas na minha igreja, quando falou na minha igreja, já está falando errado. Já está falando errado, principalmente o pastor. Porque o pastor, ele passa, vai para outro lugar, e a igreja continua. Olha, está tudo certo, mas na minha igreja nós vamos fazer assim. Quando você escutar uma expressão dessa, meu querido, se você falar assim, se preocupe que alguma coisa não está bem contigo. Com todo o respeito que eu tenho a você. Mas alguma coisa está errada. Porque nós temos um único governo. É um só cabeça. Há um texto lá em Coríntios que diz assim: porque o que bebe, come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Muitos que dormem. Uma igreja que dorme é aquela igreja que está, como diz uma expressão, vida latente, morte aparente. Por quê? Porque não estão discernindo o corpo. Então, um aspecto, um eixo doutrinário fundamental para nós, igreja. Eu não vou ficar entrando dentro da aula, porque a aula é para o seminário, certo? Igreja, corpo de Cristo. Quando eu falo de corpo, para que esse corpo tenha vida, o que é necessário que haja nele? É necessário que haja sangue. E o sangue tipifica o Espírito Santo. Uma igreja onde não há o sangue, onde não há o Espírito, essa igreja não tem vida. Por quê? Porque o sangue é aquele que é o elemento que integra, é um tecido, na verdade o sangue é um tecido que integra todas as partes do corpo. Ele passa por todas as partes do corpo. Todas elas recebem a ação direta do sangue. Então eu posso dizer o seguinte, que quanto mais sangue, mais vida. Quanto mais o Espírito Santo está presente na vida da igreja, mais vida essa igreja tem. É a ação abundante do Espírito Santo. Do contrário, você vai entrar na igreja, uma igreja morta, uma igreja fria.
você não sente a presença do Senhor ali, você se sente incomodado. Ao contrário, muitos aqui, como eu, tiveram a sua experiência com o Senhor porque o Espírito Santo foi lá e visitou seu coração. E visitou. Já falei várias vezes aqui, a minha experiência de conversão foi uma coisa muito simples. Eu era muito questionador, cheio de ideias, garoto, 18 anos mais ou menos, cheio de ideias, cheio de conceitos, aquela coisa. E um dia me levaram à igreja, e eu confesso, irmãos, que eu entrei na igreja desconfiando de tudo e de todos. Eu já disse que eu nem gostava de crente, eu não gostava de crente. Não gostava. Perguntar por que eu também não sabia. Eu entrei na igreja, vi aquelas pessoas ali reunidas, via todo mundo cantando, com alegria, coletando na mão. Eu olhava para aquilo desconfiado, eu cheguei até a pensar, assim, esse pessoal deve estar disfarçando só para me enganar, né? Só pode. Eu fiz o seguinte, do jeito que eu sabia, eu fiz uma prova com Deus. Minha expressão, eu não esqueci, como garoto, não esqueci. Ó, Deus, se você está nesse lugar mesmo, eu quero sentir o que eu acho que essas pessoas aí estão sentindo. Essa é a minha oração, desse jeito mesmo. Um culto, outro culto, não ia aqui, ia ali, tal, aquela coisa. Até que um dia, quando eu caí em mim, né? Quando eu dei conta, eu estava com a coletânea aberta, cantando a todo pulmão. Quando eu percebi aquilo, eu senti um calor, mas um calor, uma alegria, algo que invadiu meu coração. A única expressão que saiu da minha boca foi: eu estou sentindo a presença do Senhor. Porque o Espírito Santo estava presente naquele lugar. Então, quanto mais o Espírito Santo, né? Quando nós falamos do sangue, para não me atentar, delongar muito, mas nós estamos falando de duas ações fundamentais do sangue. Ele oxigena e leva as impurezas. O Espírito Santo faz isso no meio da igreja. Sabe quais são as impurezas? Aquelas determinadas dificuldades na vida da igreja que precisam ser retiradas. É a ação do Espírito Santo que vai retirar isso da vida da igreja. Ele traz o oxigênio porque ele traz o renovo. Você chegou ali cansado, chegou ali desgastado, aborrecido e tal. Quando você ajoelhou, você entregou a sua vida: Senhor, eu quero clamar pelo sangue de Jesus, é o teu Espírito Santo. Naquela hora o Espírito Santo começa a operar. Aí ele traz paz, ele traz alegria, ele traz consolo, ele traz libertação, ele traz renovo. O problema foi embora? Não. Mas o Senhor te colocou mais forte do que ele. Aleluia. O Senhor te colocou num patamar acima dele, a ponto de ele não te afligir mais. Então, é o Espírito Santo, é o sangue de Jesus que oxigena, né? E que tira as impurezas, porque testifica aquilo que o Senhor não quer mais na sua vida. Aquilo que o Senhor não quer mais. Eu lembro da experiência de uma jovem, né, da minha época de conversão. Nós sempre tivemos um cuidado relativo aos usos e costumes, apesar de nunca pregar sobre eles, né? Mas temos a nossa experiência com o Senhor, né? Então, as nossas servas não usam calça. Eu nem vou entrar nessa questão aqui, porque isso é... Mas eu lembro de uma jovem. Éramos colegas de faculdade, estávamos indo à igreja, servindo ao Senhor, e ela foi se arrumar para a faculdade. Para a igreja, ela ia com a sainha dela, direitinho e tal, e para a faculdade ela ia de calça e tal, tudo certo. Nunca ninguém falou nada disso com ela. Um dia ela estava se arrumando, eu estava na sala esperando por ela, estava eu e o irmão dela, a mãe dela conversando na sala. Daqui a pouco eu assim: mãe, vem cá, com voz de choro. Ela chegou, viu a menina chorando, se olhando no espelho, chorando, dizendo assim: mãe, olha só, o que foi, minha filha? Qual é o problema? Eu senti tanta vergonha quando me olhei no espelho. O Senhor está testificando no meu coração que a minha veste agora vai ser uma só, dentro, fora, em qualquer lugar, a minha vestimenta vai ser uma só. Quem é que fez isso? Quem fez isso? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que trata. Porque ele limpa e ele oxigena. Hoje, meus queridos, nós estamos vivendo um momento onde cada um quer esboçar a sua opinião. Ah, mas eu acho, ah, mas eu penso, ah, mas eu entendo. Todo mundo tem direito de colocar a sua opinião. Mas nós temos uma responsabilidade com o corpo. E aqueles que são linha de frente deste corpo não têm o direito de querer praticar, ensinar ou viver algo diferente daquilo que o corpo vive. Não temos esse direito. Nós viemos debaixo de uma experiência, meus queridos. Nós não somos meninos na fé, não. Nós viemos debaixo de uma experiência. Tudo que
nós vivemos são coisas fundamentadas com experiências profundas com o Senhor. Até aquele que hoje nega, já viveu essa experiência. E eu costumo dizer que a pessoa que nega hoje a experiência que viveu aqui é um mentiroso. Ou mentiu antes ou mentiu agora, mas em algum momento está mentindo. Porque disse que viveu no passado e hoje nega, ou não viveu, e por isso hoje não crê, ou então viveu e hoje não crê mais. Isso não é para nós. Então hoje aí as pessoas começaram, de um certo tempo, começar a questionar, porque esse negócio de sangue de Jesus, esse negócio, meus queridos, nós não somos, o Magno falou aqui, nós não somos detentores das doutrinas que vivemos hoje. Muitos servos do passado viveram essa experiência. Quando você fala do sangue de Jesus, você vai ver o fio de escarlate. Mude escreveu sobre isso, tantos outros servos. Lutero, quando estava no castelo, escrevendo, traduzindo a palavra, a história conta que um dia o adversário se manifestou, ele começou a escrever em um quadro todos os pecados dele, estavam sendo escritos. Sabe o que Lutero fez? Pegou um apagador, apagou aquilo e disse assim: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Sabe por que as doutrinas são combatidas hoje? Porque quando a doutrina é combatida e ela é deixada de lado, o corpo enfraquece. Quando o corpo enfraquece, vem a enfermidade. Com a enfermidade vem a morte. É isto. Você pega louvores, coletâneas aí, ó, bendito seja o Cordeiro. De que ano é esse hino? Leilton, de que ano é esse hino? Bendito seja o Cordeiro. Cadê o Leilton? Leilton? Aonde? 1000 e quanto? Que ano? 1800 e alguma coisa. Tá bom para você? Bendito seja o Cordeiro. Pedacinho da estrofe, só um pedacinho. Você já sabia o que ia pedir? Tinha que estar pronto. 1800 e pedrinha. Esse negócio de sangue de Jesus é isso aí. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Eu tô dormindo não, tô acordado, acelera aí. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Fez esse sangue lavados, roupas que dão salvação. Os pecadores remidos, perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, seja sangue lavado, mais algo que a neve serei. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o Senhor. (1800). Por isso nós falamos do fio escarlate. Porque do Gênesis e Apocalipse, ele liga toda a palavra, todo o projeto de Deus está ligado pelo sangue do Cordeiro, vertido para nos limpar dos nossos pecados e transgressões. Pelo sangue do Cordeiro, toda a doutrina está interligada. Pelo sangue do Cordeiro, o corpo se mantém vivo. Pelo poder do Espírito Santo. E não vai ser hoje que nós vamos negar a eficácia dele. Nós seríamos loucos em negar aquilo que através dos séculos, desde a fundação dos céus e da terra, foi preparado para uma igreja que vai estar na eternidade com o Senhor. E não vai ser agora que vão se levantar teólogos, teóricos, seja lá o que for, para questionar um valor que veio da eternidade. Não vai ser agora, muito menos no nosso meio. Não vai ser mesmo, porque os fiéis vão zelar pela doutrina. E eu creio que nessa manhã está aqui um grupo de fiéis que vão zelar pela doutrina, que vão lutar por ela, que vão clamar por ela. Por ela nós temos sido abençoados todos os dias. Muito importante para nós a palavra.
João diz assim: no princípio era o verbo. A palavra verbo no original grego, logos, palavra, que significa palavra. A palavra, meus irmãos, veja bem, é o princípio espiritual do poder de Deus. A palavra é o princípio espiritual do poder de Deus. Na criação, a palavra menciona então: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Que luz é esta? Que luz é esta? João 1, verso 4 diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então nós sabemos muito bem quem é essa luz. E os irmãos vão ver que o primeiro capítulo do livro de João é como se fosse um eco do primeiro capítulo do livro de Gênesis. Um apontando para o outro. Um fazendo menção da profecia dita no passado. E o passado apontando profeticamente, testemunhando do futuro. Isso é a palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então tudo aquilo que nós conhecemos, tudo criado pela palavra do Senhor. De uma palavra que é uma palavra viva. Por isso o livro de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É uma perguntinha que sempre pega as pessoas, que às vezes as pessoas conhecem o conceito e têm dificuldade para expressar. Qual é a diferença entre eficiência e eficácia? Todo mundo, às vezes as pessoas recebem essa pergunta numa entrevista de emprego, né? Qual é a diferença entre eficiência e eficácia? Podia ajudar? Fala aí. Cada com o microfone fica mais fácil. Vamos lá, gente. João, ajuda aí, que tá encabulado. Vamos lá. A eficiência é o processo, é o durante. A eficácia é o produto, é o resultado que é eficaz. Eficiência é o processo. Ele funciona? Funciona. Mas alcançou resultado? Não. Então ele é eficiente, mas não é eficaz para aquele fim. O processo funciona? Funciona, é eficiente, está funcionando. E você alcançou o resultado esperado. Ele foi eficaz? Foi, porque ele alcançou o resultado esperado. Olha o que Hebreus diz então: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela alcança o resultado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque toda a palavra, né, a palavra não vai voltar vazia. A palavra não vai voltar vazia porque ela é viva. Ela está ligada, quando você fala de eficácia, está ligada à finalidade. E a finalidade dela é a salvação do homem, é o homem sendo alcançado. Este é o propósito. Toda palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Porque a palavra é viva. O verbo que se manifestou no início, quando Deus estabeleceu a criação, era a palavra viva. Então vamos entender uma coisa aqui: inspiração e revelação. Coloca ainda não. Quem inspirou a palavra? Vários escritores. Perfeito? Vários escritores. Quem inspirou? Quem? Estou meio surdo hoje, então vamos lá. Quem inspirou? Ele inspirou o quê? A palavra. Certo? Tudo bem. Aí alguns dizem assim: esse negócio de palavra revelada que vocês maranatas dizem não existe, porque a inspiração já é a revelação de Deus. Tá certa a afirmação? Quem inspirou é o único que tem o segredo. Qual é o nome do segredo? Quem inspirou? Quem foi que revelou? Quem revela? O Espírito Santo. Aquele que inspirou é aquele que revelou. A palavra inspirada tem uma ação fundamental, é muito importante. Você falar que a palavra inspirada, que é a letra que está aqui, não tem uma ação, não é verdade. Ela tem uma ação.
ela apresenta um conjunto de orientações, conselhos, normas, condutas para a vida do homem, uma série de coisas. Ela apresenta o Senhor, seus ensinamentos, as suas promessas, uma série de coisas. Mas o que opera na alma do homem é a revelação. O que desloca o adversário na sua ação em roubar, matar e destruir é a revelação. Eu costumo usar um exemplo. Você pega o enigma de Sansão. Sansão estava indo para encontrar sua noiva. Era as núpcias que seriam preparadas, enfim, a história os irmãos conhecem bem. E no meio do caminho, Sansão se depara com um acontecimento. O que aconteceu? Que ele se apartou um pouquinho do caminho onde iam seus pais e ele encontrou algo. O que era? Um leão. O que mais? Morto, seu ventre aberto, e dele havia mel. Aí ele olhou para aquilo, guardou com ele, não falou com ninguém, nem com os pais. Havia um costume entre aquele povo onde ele foi desposar a sua noiva, que nas núpcias, na festa do casamento, o noivo pronunciava um enigma. E se o enigma não fosse descoberto, ele recebia um presente, um dado presente. E ele foi lá e anunciou o enigma dele. Este enigma, vamos falar das coisas humanas aqui, tá? Este enigma foi porque ele passou por aquele lugar, viu o leão morto, viu o mel, viu as abelhas, e aquilo o inspirou ao enigma. Aí ele levou o enigma. Quando chegou na hora lá que ele contou o enigma, quem é que decifrou o enigma? Alguém entendia o enigma? Aí você imagina os sábios, todos reunidos, dizendo assim: não, mas esse enigma pode ser, pode ser também. Pode ser isso também. Ou quem sabe aquilo? Não, mas tem uma outra opção, que pode ser aquilo outro também. Quem tinha resposta para o enigma? Só Sansão, porque era a mesma fonte. O único que podia revelar o enigma era aquele que o criou. Queridos, palavra revelada não é comparação de versículos. Palavra revelada é o mesmo Espírito que a revelou, que a inspirou, é o mesmo Espírito que vai revelar. Então não adianta dizer que a palavra por si só, ela traz um conselho, ela traz uma prática, ela traz um ensinamento, mas é a revelação. É quando Deus se revela ao homem e apresenta para ele um projeto de vida, que é um projeto mais elevado. A palavra inspirada tem o seu lugar e o seu efeito, mas a palavra revelada é aquela que desloca todo o adversário. A palavra revelada tem a mesma fonte da luz. Da onde vem a luz? Da onde vem? Vem da eternidade. E a revelação vem da onde? Da eternidade. Isso é básico. Isso é básico para nós. Fé. E fé. Lá em Efésios diz assim, pode um pastor ler aqui, Efésios 2, 8, 9, rapidamente, estamos terminando. Fé. Está demorando. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, ou seja, a fé a qual Paulo está se referindo não é a fé da obra criadora, não é a fé humana, racional. É uma fé que vem da... Interessante, mais um elemento que tem... Pode passar. Mais um elemento. Não, filho, volta atrás. Agora tu volta lá. Agora você volta lá atrás. Isso. Pronto. Mais um elemento que tem a sua origem na... Aonde, irmãos?
Da eternidade. Mais um elemento cuja origem está na eternidade. A palavra nos mostra isso. Salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Por quê? Você aponta dois tipos de fé. A fé que tem origem na obra criadora, no universo que nós conhecemos. E nesse universo, qual é a figura central desta obra criadora aqui? Qual é a figura central da obra criadora? Quem é? O homem. O homem. Tudo vem dele para ele. É para o homem. Aí veja os irmãos o seguinte. Tudo que está ligado então à obra criadora é finito ou infinito? Finito. Tudo vai passar. A própria expressão bará, do primeiro versículo, fala disso. Criou para existir por um tempo determinado. Inclusive a fé. Por que esta fé da obra criadora, ela é finita? Porque você pode colocar esta palavra fé da obra criadora, um colchetezinho, um símbolozinho de igual a uma outra palavra do lado. Alguém se habilita? Qual é a palavra? Fé na obra criadora é igual a razão. A razão das coisas. É por isso que muitos estudiosos teorizam muito acerca da fé. Porque tudo que eles falam acerca da fé está ligado ao homem e às coisas desta vida, a capacidade de pensar do homem. Eu recebi aqui de uma irmã um videozinho muito interessante, passou num programa matinal de televisão, muito interessante, aonde o cidadão, eu não sei, ali não mostrava quem ele era, neurocientista, o que era, não sei, mas mostrava, ele foi no programa matinal para mostrar através de um gráfico que a oração faz bem para a saúde. Eu aprendi isso no dia que me converti. Só que ele colocou dentro do aspecto racional. Aí tinha lá a fotografia de um cérebro, o desenho de um cérebro, e disse assim, olha, quando a pessoa começa a orar, ele estimula esta parte aqui do lóbulo central, do frontal, sei lá o quê, porque ele está falando, como se quisesse dizer, né? Você vai estimulando aquela força de pensamento, você vai estimulando. Aí essa parte aqui interage com essa outra parte do cérebro aqui, e aquilo forma um conjunto, forma uma cadeia, não sei o quê. Tá. Ainda bem que eu não sabia disso. Porque se minha cabeça não funcionar direito, e a Bíblia diz que até os loucos acertarão o caminho, né? Não errarão o caminho. Que fé é essa? É essa fé racional, onde tudo é explicado nesse plano. A fé que nós vivemos é a fé da obra redentora. Nós vivemos a fé da obra redentora, porque você não tem como explicar a fé. Mas quando ela se manifesta na sua vida, quando o Espírito Santo te acrescenta esta fé e você ora, porque uma coisa é aquela fé que você recebe quando você se converte, ela é insípida. É aquela porção para aquele momento, mas você vai buscando ao Senhor, você vai tendo intimidade com o Senhor, a oração dos discípulos, Senhor, então acrescenta-nos a fé. Quem não tiver fé, peça a Deus, o Senhor vai acrescentar a fé. E à medida que esta fé, que é uma ação de Deus, que vem da eternidade para o homem, vai sendo acrescentada, aí nós começamos a ver as maravilhas, os milagres de Deus na nossa vida. Queridos, como é que você vai viver hoje dons espirituais se você não tiver fé? Sem fé, como? Dons espirituais. Eu lembro aqui, pastor Emanuel não está aqui não, pastor Emanuel era pastor das igrejas da Baixada, né? Aí um dia tinha um irmão, se não me engano era um irmão, estava no CTI e a igreja estava orando, o grupo de intercessão, os irmãos orando, aí daqui a pouco o pastor Emanuel recebe um comunicado, olha, venha para cá para o hospital porque o irmão fulano tal morreu. O irmão morreu. Aí o pastor reuniu, os obreiros estavam ali, os obreiros estavam com ele, reuniu os obreiros ali naquela hora, irmãos, vamos orar. E não disse o que era. Ele não disse. Vamos orar aqui. O que ele estava orando para o senhor dar uma bênção, como é que ia comunicar aquilo à família e tal. O senhor estava reunido ali e tal. Aí os irmãos estavam orando. Daqui a pouco o obreiro falou, pastor, o senhor me deu uma revelação. Qual é a revelação? O senhor me revelou que o irmão vai passar a vigília de ano novo na igreja. Faltavam uns 15 dias para a vigília. Aí o pastor Emanuel olhou aquele negócio assim e falou, rapaz, ficou ruim, faltou fé, né? E agora?
Daqui a pouco vem o médico lá, o plantonista e tal. O que foi? Fulano está respirando lá, está vivo, o negócio, batimento cardíaco dele. Tá... Ó, nós não sabemos nem explicar o que aconteceu, porque tinha morrido sim. Passou a vigília na igreja. Meus irmãos, se eu não creio que o nosso Deus opera o impossível, então eu estou perdendo meu tempo aqui, queridos. Estou perdendo meu tempo. É esta fé que vem da eternidade e que alimenta a nossa vida. Esta fé é a ação do Espírito Santo daquele que se coloca nas mãos do Senhor. É esta fé que nós vivemos. Agora eu quero deixar um texto aqui para os irmãos, hein? Abra sua Bíblia aí, todo mundo, pode abrir sua Bíblia. Gálatas 3:23. Gálatas 3:23. Quem abriu pode ler, dos pastores aí, pode ler, por favor? Já vamos terminar. Gálatas 3:23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Lê o verso 25 agora, por favor. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Interessante, né, irmãos? Antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Opa! E encerrados para aquela fé. Guardados, encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. A fé é uma manifestação do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo se manifestava no Velho Testamento? Hein? Como é que ele se manifestava no Velho Testamento? Pontualmente. E depois, na igreja primitiva, como é que o Espírito Santo passou a se manifestar? Derramado sobre toda a carne. Quando você lê lá em Hebreus, os chamados heróis da fé, era o derramar do Espírito Santo sobre homens aos quais Deus estava preparando um trabalho e uma missão. Mas depois do sacrifício de Jesus, né, o sangue derramado, o que diz? O que estava mostrando então? O Espírito Santo agora está sendo derramado abundantemente. Pela graça sois salvos. Então nós podemos dizer o seguinte: a graça é para todos, a fé não. A fé não é de todos, não é para todos não, mas o Espírito Santo sim. À medida que o homem abraça essa bênção que ele recebe, então o Espírito Santo vai se manifestar na vida dele e a fé vai ser abundante em sua vida. Essa é a diferença. Sabe por quê, meus irmãos? Aí nós entramos aonde queremos entrar, no último ponto do nosso processo, que é... Volta lá, que mania de tirar o negócio. Salvação. Salvação, meus queridos, vamos dizer que seja, ou melhor, é uma mensagem do Espírito Santo para uma pessoa em qualquer lugar do planeta, em qualquer momento da sua existência. Deus salva onde Ele quiser. Vou contar uma experiência que um irmão nosso, um obreiro, de uma cidade do interior, da cidade de Minas, aqui, eu não sei qual era a cidade aqui, me contou um dia. Estou falando para grupo de intercessão. Estava ele como ajudante o camarada que não é... Hein? Coroinha, sei lá, um negócio desse aí. Estava lá, ajudando. Família inteira clamando, orando para ele ter uma experiência com o Senhor. Aí vou usar o sotaque dele, né? Ele estava ali numa reunião daquelas e ele falando com o sotaque dele assim, ó: você sai daí. Olhou para um lado, olhou para o outro, não tem ninguém. Olhou para cá. Você sai daí. O sotaque é dele, né? Olhou para cá, olhou para lá. Se você não sair, eu vou te tirar daí. Começou a sentir um incômodo. Aquilo foi tirando o sossego dele, tirando a paz dele. É a última oportunidade que eu dou para você. Ele saiu dali agoniado. Aquela voz que ecoou 3 vezes na mente dele, não saía dele de jeito nenhum. Quando ele chegou em casa, a família encontrou ele ali agoniado.
aflito com aquilo que ele tinha ouvido, não estava entendendo bem a razão das coisas, ele não aguentou, contou para a família. Aí a família disse assim para ele: sabe por quê? Porque nessa hora nós estamos ajoelhados aqui no culto do lar e nós clamamos muito para que o Senhor te trouxesse para a luz. E o Senhor ouviu a nossa oração. Salvação, meus irmãos, pode acontecer em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Salvação como ato. O problema é o processo. Processo. Fulano de tal, grande figura, personalidade, se converteu, teve uma experiência de salvação, se converteu. Aí daqui a pouco você começa a ver as atitudes, você começa a ver um não sei o quê, mas peraí, tem alguma coisa errada. Não, peraí, mas um crente, um servo de Deus, sabe por quê? Houve o ato, mas não houve o processo. Não existe salvação apenas no ato. Salvação é ato e processo. Vou me corrigir, não é que não existe, existe, mas ela finda se não existir o processo. O processo é ato obrigatório para aqueles que querem estar um dia na eternidade com o Senhor. Então, o processo é quando Jesus vai se revelando ao seu coração. À medida que o Senhor vai se revelando, o sangue vai atuando, a palavra vai atuando, a salvação vai sendo confirmada e a fé vai sendo acrescentada. Meus irmãos, esses são os 5 eixos doutrinários que nós precisamos saber, entender e muito mais, viver isso nos nossos dias. Aí, para encerrar, eu faço uma pergunta aqui para os irmãos. Qual foi a última vez que você participou de um seminário? Qual foi a última vez que você participou de um seminário? Atenção, queridos aqui. Você conhece esse assunto aqui? Umzinho só, cadê? Você está em dia com as orientações e revelações, Senhor? Você está em dia? Você está aplicando na sua vida? Ah, não, esse negócio de jejum já foi. Hoje em dia não precisa mais de jejum, porque sabe como é que é, né? Tal. Você sabe para que ele serve? Magno já lembrou aqui. Pode passar. Você conhece esse assunto aqui? A carreira do obreiro? Quem conhece? Levanta a mão. De verdade, olha lá, meia dúzia. Graça e fé. Ih, piorou. A palavra viva. Igreja corpo vivo. Não é aquela aula de principiante, não. Igreja corpo vivo. Origens da fé. Já está repetindo, né? Não. Alinhamento dos dons. Eu não estou nem olhando para cá. Estou nem olhando para cá, para trás. Ministério e corpo. A sã doutrina. Corpo e governo. Queridos, olhando daqui, eu vi que uns 2% só levantaram as mãos. Aí você fica falando, porque se a gente vai para o seminário para ver sempre a mesma coisa, PTT, o deboche é meu, me perdoe, né? Mas isso aqui, ó, você não está a parte disso aqui que o Senhor está revelando. E aí? Como é que você vai zelar por aquilo que você não conhece? Nós precisamos colocar a nossa vida em dia como obreiros, né? Os irmãos concordam comigo? Acho que nós precisamos, né? Está na mão dos irmãos, está na mão dos ministérios, a incentivarem os seus pastores a participarem, os seus obreiros a participarem daquilo que nós estamos vivendo, porque todos esses assuntos aqui, ó, aí vem a pergunta final: o que você está pregando na igreja? Estou pregando na igreja uma mensagem que eu vi, rapaz, o negócio é bom mesmo, está aqui o negócio aqui, porque tal. Queridos, olha, por que nós temos o culto profético? Fechando aqui. Qual o objetivo do culto profético no culto? Qual é, irmãos? Qual é? Qual é? Hein? Para quê? Para quê? Perfeito. Para quê? Vamos lá, vamos. Queridos, você vai no culto profético para saber quem vai pregar. Eu tenho uma palavra que eu medito. Meditar na palavra é isso mesmo, tem que meditar e conhecer mesmo. Não, mas eu vou pegar uma palavra que eu tenho. O pessoal fala bala na agulha, o que mais? Bala na agulha, o que mais? Sei o quê?
Carta na manga é feio, né? Carta na manga, essa eu não conhecia não. Conheço não, hein? Carta na manga, não. Não, é muito ruim, ruimzinha essa. O que mais? Apaga. O que mais? Hein? Marmitinha pronta. Rapaz! Marmitinha pronta, agora tu vê, né? Aí o cidadão tira aquela quentinha, né? Lá de dentro, né? Bota no micro-ondas aqui, pelo amor de Deus, aqui, bota no micro-ondas, né? Meus irmãos, que luta, hein? Que dificuldade, hein? Pegou aquela marmitex ali, né? Hein? Pois é, se estiver azeda, né? É um problema. Queridos, no culto profético, o Senhor vai conceder os dons que vão mostrar as necessidades da igreja, que vai identificar o visitante, que vai ajudar a definir a mensagem, que entregue na revelação, vai deslocar a opressão na vida daquele que está ali. Conhecimento é maravilhoso, é fundamental. Nós não combatemos isso, claro que não. Seria tolice da nossa parte. Mas nós não vivemos disso. Porque às vezes você vai num culto, a pessoa entrega uma mensagem muito boa, conteúdo, você conheceu mais da palavra, fica tudo aqui no plano, da obra criadora. A pessoa sai dali alegre, puxa, que palavra boa, né? Muito bom. Olha, nunca tinha... E nós gostamos disso, né? Nunca tinha percebido nesse detalhe aqui da palavra, olha que coisa boa. Mas o que opera na alma é a revelação. A revelação opera na alma. A letra opera na razão. Então a pergunta é, o que você está pregando na igreja hoje? Nós recebemos as várias respostas aqui, né? Do marmitex até a... né? O Senhor te chamou para você zelar pelos bens da obra. Para você zelar e colocar em prática na sua vida esses pontos tão importantes. Porque a igreja que está preocupada com isso é uma igreja que vai estar na eternidade com o Senhor. Vamos estar de pé, vamos louvar o nome do Senhor.